Olá, pessoal. Meu nome é Marco Antônio Pontual Amorim Amaral. Sou aluno de Engenharia de Controle e Automação na UPE, aluno do professor Dr. Rubem Carlos Benanti. Eu e Ricardo Giuseppe, que é quem vai falar depois de mim, estamos dando continuidade ao nosso curso da Biblioteca MAF.H, né? Essa é a segunda aula. A primeira aula quem deu foi Arthur e José Ricardo. O nosso grupo é composto por 6 integrantes, né, que já foram apresentados na primeira aula, que é Arthur, Carlos, eu, Marco Antônio, né, Ricardo Giuseppe, que é quem vai falar depois de mim, Rian, Carlos e José Ricardo. Bom, nessa segunda aula do curso, a gente vai falar sobre os defines na linguagem C, né? A gente pegou esses 3 exemplos que são defines, tem tudo a ver com matemática, né? Que é os defines pi, Euler e infinity. A gente vai falar sobre as operações de potenciação e de radiciação. Radiciação tanto de raízes quadradas e de raízes com outras bases, né, outros índices, e sobre logaritmo também. Defines. Os defines na linguagem C são utilizados para definir constantes. Por exemplo, utiliza o hashtag, né, hashtag define, para fazer um define. Aí a gente coloca o nome da variável, né, que é o que a gente da constante, né, que é o que a gente vai utilizar durante todo o programa, em maiúsculo, por exemplo, aqui embaixo tem aqui max e aqui o valor da constante. Toda vez que você chamar essa constante no programa, ela já vai estar com esse valor. E aí é totalmente recomendável ser utilizado com letra maiúscula, né? Enfim, e ela sempre é declarada no início do código. Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou falar sobre o define pi. Depois, Ricardo José que vai falar sobre o define Euler e o define infinity. Então, eu vou abrir aqui o Hydra para mostrar para vocês o programinha que a gente fez que utiliza o define pi. O programa, a gente fez algumas funções aqui para mostrar durante a aula. Aqui tá as funções que envolvem pi. A gente fez funções que utilizam pi numa adição, numa subtração, numa multiplicação e numa divisão, que está aqui embaixo. Simplesmente a gente pega o pi na adição e soma com um número que o usuário digita e dá o resultado. Na subtração, a mesma coisa, porém, além de subtrair o número por pi, também a gente subtrai pi pelo número. Na multiplicação, a mesma coisa, só faz a multiplicação entre os dois, e na divisão dá o resultado tanto do número sobre π, tanto de π sobre o número. Eu vou executar aqui só para dar um exemplo para vocês. Aí, no caso, eu quero utilizar a operação de operações básicas utilizando a constante π. Então, vou escolher a opção número 6. E aí, o que é que eu quero fazer? Eu vou fazer um exemplo com subtração. Então, eu vou diminuir 10, né, de π e π de 10. Aí aqui ele dá o resultado. 10 menos π, 6,858408. E π menos 10, menos 6,858408. Enfim, se quiser também utilizar um exemplo de multiplicação, por exemplo, que aí vai dar 6,28, 31, 84. Enfim, esse aí é o... E agora vou falar sobre potenciação, né? Que na biblioteca math.h tem uma função específica para potenciação, que é a poll. O formato você coloca poll, aí você coloca a base, o número que é a base
da potenciação e o expoente, vírgula, o expoente, como aqui, x igual a pol de 2 e 3. No caso, a base é 2 elevado ao expoente 3, dando o resultado que x é igual a 8, pois 2 ao cubo é 8. E aí eu também fiz aqui, a gente também fez aqui um exemplozinho para calcular essa daqui, potenciação, a potência é π de número 1, né? E o expoente número 2. Isso, no caso, lá embaixo, na main, a gente pede para o usuário digitar, né, o valor da base e o valor do expoente e retorna o resultado. Eu quero a base 2 no expoente 3. No caso, o resultado é 8, assim como já tinha colocado aqui no slide. Enfim, agora eu vou falar sobre raiz quadrada, né? Que, na verdade, as raízes podem ser quadradas e podem ser com outros índices, né? Para raiz quadrada, a biblioteca math.h já tem uma função específica, que é essa aqui, sqrt. Você coloca sqrt de um número, ele vai calcular a raiz quadrada desse número. Apenas a quadrada, a sqrt só serve para raiz quadrada. E aí a gente fez também um exemplozinho, né? Para isso. Eu vou raiz quadrada é sqrt do número que o usuário digitar. E aí lá embaixo na main a gente chama ela aqui. Resultado igual a raiz quadrada de N1, beleza? Que é o número que o usuário digita. Então, executando esse programinha aqui. Dois. A base vai ser 10 ao quadrado. No caso, vai dar 100. Pô, na verdade eu confundi aqui, né? 100 no caso, né? No caso, vai dar 10. Pronto, tá aqui. Me confundi aqui. Enfim. Voltando aqui para a apresentação. Agora a gente vai ver como é que faz o cálculo de raízes diversas, né? Para calcular raízes diversas não tem uma função específica. A gente vai utilizar a função pol, que já foi vista na parte de potenciação. E aí a gente vai fazer uma adaptação da pol, né? Porque, por exemplo, 16 elevado a 1 quarto é a mesma coisa da raiz quarta de 16. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai usar pol de, por exemplo, 16 de 1 sobre 4, que no caso vai dar a raiz quarta de 16. Não tem outra função específica que calcule raízes que não são quadradas. Então, x seria igual a raiz quarta de 16, logo x seria 2. Então, vamos ver isso aqui. Sempre, na verdade, isso aqui é na main, né? O resultado vai receber dois valores, que no caso seria o valor do que você quer calcular a raiz, e aqui seria o índice. E lá em cima, a gente tem a função, tá aqui, né? Como eu disse, é 1 sobre o valor do índice. Beleza? Então, a gente chega aqui, a raiz na base, eu quero uma base 16, né? E, opa, confundi aqui, rapidinho. Quero
uma base 4, né, para um número 16, ou seja, eu quero a resposta 16, o resultado é 2, assim como eu tinha colocado aqui, beleza? E aqui agora eu vou passar a palavra para Ricardo. Olá, pessoal. Me chamo Ricardo Giuseppe e vou dar continuidade à aula que Marcos nos ofereceu, falando um pouco sobre o logaritmo e as suas funções relacionadas na biblioteca Math.h na linguagem C. Existem dois tipos principais de logaritmo que consideramos, que é o da base 10, ou seja, 10 elevado a alguma coisa vai ser igual a outra coisa, e o logaritmo neperiano, que é o número de Euler elevado a alguma coisa que vai ser igual a outra coisa. Eu vou abrir agora o Hydra aqui para mostrar mais alguns exemplos. Eu vou executar o código para vocês verem mais ou menos como funciona o logaritmo. 21. Escolher a operação 4. Vamos colocar 7, por exemplo. Certo? Então, o logaritmo na base 10 do número 7 é igual a 0,845098. Isso significa que 10 elevado a esse número vai ser igual a 7. É claro, existe uma aproximação, mas eu fiz o mais detalhado possível. Agora veremos como o nosso código foi feito. Vamos lá. Na linha 33 até a linha 40 está o código que utilizamos para fazer o logaritmo na base 10. Para isso, eu criei uma variável double chamada log10, que receberia o valor do logaritmo na base 10 de um número escolhido por nós, que no caso é o N1. Feito isso, uma variável na função principal, chamada resultado, irá receber o valor do log A10 e assim irá printar o resultado. Um outro exemplo de logaritmo muito comum na matemática utilizada no dia a dia é o logaritmo neperiano. Deixa eu ver, 7. O logaritmo neperiano de 7 vai ser igual a 1,945910. Isso significa que o número de Euler elevado a 1,94, isso vai ser aproximadamente 7. Agora, o que é um número de Euler? Euler, que é um número muito especial na matemática. Agora vamos executar o código para mostrar algumas operações que podemos fazer utilizando o número de Euler, operações básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos escolher a multiplicação, o valor 7. 7 vezes a constante de Euler vai ser igual a 19,027967. Agora, como fizemos esse código funcionar? Só procurar pela função multiplicação Euler. Onde está? Aqui, a linha 161 até a 168. Para isso, eu criei uma variável chamada mEuler, que receberia o valor da constante Euler multiplicado por um número qualquer da nossa escolha. Sendo assim, essa variável passaria o valor para a variável na função principal, chamada resultado, e assim o resultado será printado na tela. Aqui, cadê? Aqui, certo. E para conseguir
para definir a variável Euler, utilizamos um define, que está aí na linha 3. Define Euler como 2.7, 18, 28, 1. Um outro define presente na biblioteca Math.h é o infinity, que em português significa infinito. O infinito é basicamente um número que não tem fim, não para de crescer. E fizemos algumas operações básicas utilizando o infinito também. Vamos executar o código para mostrar a sua aplicação. Multiplicação. Não. Pode ser multiplicação. Menos 1. Menos 1 vezes infinito vai dar igual a menos infinito. Uma outra operação, divisão. Dividido por 5. 5 dividido por infinito vai tender a zero. E infinito dividido por 5 vai tender ao infinito. Agora vamos mostrar como eu fiz esse código funcionar. Cadê? Multiplicação e divisão de infinito. Aqui. Linha 117 até 124 e 126 até... Cadê? 137. Eu vou explicar a de divisão primeiro. Para isso, eu criei uma variável, quer dizer, duas variáveis double, chamado dinf1 e dinf2. dinf1 receberia o valor do nosso número escolhido, dividido pelo infinito, e o dinf2 receberia o valor do infinito dividido pelo nosso número escolhido. É isso. Muito, muito, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre os códigos e um pouco mais sobre a biblioteca Math.h e vejo vocês na próxima. Tchau!